nós precisamos entender quais são as partes essenciais para que tenhamos uma pressão osmótica, um conceito de pressão osmótica nesses exercícios que a gente vai resolver hoje. Para isso, a gente precisa compreender, a gente precisa entender o que é essa pressão osmótica. Então aqui eu tenho um sistema muito característico, né, de uma pressão osmótica, um exemplo de pressão osmótica. Essa barreira aqui, ela é chamada de membrana semipermeável. E o que é essa membrana semipermeável? É uma membrana que possibilita as partículas de solvente ultrapassar essa barreira. Então a membrana semipermeável é uma barreira que permite a passagem apenas de solvente, mas ela não deixa com que o soluto seja penetrado nessa barreira, né? Então, de certa forma, essa membrana semipermeável, ela permite que a água, que é o nosso solvente aqui, consiga penetrar por ela e sair de um determinado compartimento, desse caso do lado esquerdo para o lado direito. Então, resuminho, bem simples, a barreira, a membrana semipermeável, permite a passagem do solvente e não do soluto. Para que eu possa evitar, certo? Para que eu possa evitar que esse processo todo aconteça, eu posso aplicar uma força contrária a esse sistema, porque perceba que se a água está passando por essa membrana, o volume de solução do lado direito vai aumentar. Então, para impedir que essa água passe por essa barreira, eu posso aplicar uma pressão né, uma força contrária aqui a esse sistema, e essa força vai ser chamada de pressão osmótica. Então, a pressão osmótica nada mais é que a pressão necessária para que você evite que esse processo de transporte, né, de penetração de um solvente que aconteça essa penetração do solvente nessa membrana semipermeável. É a força necessária para evitar esse processo de transporte do solvente para a solução. É claro que esse processo pode ser evitado, mas eu também posso provocar uma pressão alta para que, por exemplo, a gente retire o sal da água do mar. Então eu aplico uma pressão nessa solução, apliquei essa pressão, eu vou ter o transporte de água, né, que é o nosso solvente, e vai ficar nesse compartimento em que eu estou aplicando essa pressão apenas o composto NaCl, certo? Então vamos resolver um exemplo aqui sobre essa pressão osmótica. Esse é um exercício um pouco avançado, mas a gente vai ver que vai ser importante para resolver os próximos exercícios que são mais simples. Então aqui está dizendo que uma amostra de proteína da hemoglobina, essa é a massa. É importante que a gente destaque essa massa. Então eu tenho 0,500 gramas, 0,5 gramas, foi dissolvida em água suficiente para preparar 100 ml de solução. A pressão osmótica da solução, medida a 25 graus Celsius, é uma informação relevante, foi de 1,35 milímetros de mercúrio. Qual a massa molecular da hemoglobina? A dica que eu deixo para vocês é que a pressão osmótica vai ser igual à concentração molar, que multiplica R, que multiplica T. Pressão osmótica é igual a mRT, onde esse M é a concentração molar, esse R é a constante, né, constante de gases ideais, e T é a temperatura, e essa temperatura sempre em Kelvin. Uma outra dica que eu deixo para vocês é sempre coloca como se fosse uma legenda aqui, olha. Então a minha pressão osmótica, nesse caso, né, nesse exercício, é 1,35 milímetros de mercúrio, mmHg. A concentração molar é aquilo que eu ainda não sei. Vou colocar uma interrogação. R
é a constante dos gases ideais, 0,082. E T é a nossa temperatura. E no nosso caso aqui, a temperatura, esse sistema foi medido a 25 graus Celsius. Então, nós vamos começar com essa legenda a nossa resolução de exercício. Tudo bem? Antes de substituir, eu preciso transformar essa pressão que está em milímetros de mercúrio para atm. Então, eu sei que nessa primeira conversão, 760 milímetros de mercúrio são equivalentes a 1 atm, a uma atmosfera. Como eu tenho 1,35 milímetros de mercúrio, 1,35 milímetros de mercúrio vai ser x atm. Então, de certa forma, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 1,35 por 760 para fazer essa regrinha de 3. 1,35 dividido pelo 760 vai ser igual a 1,78. Vamos colocar na notação científica, né? Vezes 10 elevado a menos 3. Então, essa é a pressão em atm. Tudo bem? Então, nós já sabemos qual é a pressão em atm. Uma outra coisa muito importante que a gente vai ter que fazer é transformar essa temperatura que está em Celsius em Kelvin. Tudo bem? Lembrando que para transformar de Celsius para Kelvin, eu falo que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 25 graus Celsius mais 273, que é igual a 298 Kelvin. Então, eu já sei também qual é a temperatura em Kelvin. Agora, nós podemos substituir todos os valores que nós temos na nossa equação. Então, a pressão osmótica é igual a mRT. A pressão osmótica é a pressão em atm, que eu encontrei, 1,78 vezes 10 elevado a menos 3, que vai ser igual à concentração molar, que multiplica 0,082, que é o valor de R, que multiplica a temperatura de 298 Kelvin. Então, eu digo que a concentração molar vai ser igual a 1,78 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 0,082, que multiplica 298. Esse resultado, né, da concentração molar vai ser igual a 7,28 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro, certo? Então, nós já encontramos a concentração molar da hemoglobina, certo? Da proteína hemoglobina. Mas não é isso que o exercício quer. O que o exercício quer é qual a massa molecular da hemoglobina. Então, para chegar nessa massa molecular, eu tenho que lembrar da fórmula de massa molecular. Então, eu vou apagar aqui esse desenho para a gente poder resolver desse lado aqui, tá? Bom, então nós sabemos que a concentração molar é igual à massa que divide a massa molecular vezes o volume. Tudo bem? A concentração molar nós já encontramos 7,28 vezes 10 elevado a menos 5, que é o resultado que nós obtivemos aqui, vai ser igual à massa. Volto ao meu enunciado e vou ver que a hemoglobina, né, a quantidade, é 0,5 gramas. Então, 0,5 dividido pela massa molecular, que eu ainda não sei, vou encontrar no meu exercício, que multiplica o volume. E o exercício, o enunciado também fala que o volume é de 100 ml, ou 0,1 litro. O volume tem que estar sempre em litros aqui na fórmula de concentração,
porque a nossa concentração está em mol por litro, tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, que a concentração, a massa molecular, vai ser igual a 0,5 dividido por 7,28 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,1, que vai ser igual a 681. Então, olha só a massa molecular dessa substância, uma substância muito grande, uma massa molecular muito grande, tudo bem? Vamos para o próximo exercício, que é um exercício mais simples e de aplicação também da fórmula de pressão osmótica. Bom, para resolver esse exercício, nós temos que levar em consideração que o NaCl, o composto NaCl, ele forma, né, depois que é adicionado a um solvente, no caso desse exercício, a água, ele forma Na+, e Cl-. Por que isso é importante? Porque agora nós vamos utilizar um fator chamado de fator de Van 't Hoff, que determina a quantidade, né, a proporção de partículas dissolvidas ali numa determinada solução. Então aqui eu tenho 1 mol desse composto, NaCl, eu vou formar 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Então podemos dizer que cada mol de NaCl vai produzir 2 mols de Na+ e de Cl-. Eu vou chamar esses 2 mols aqui de fator I, e esse é o chamado de fator de Van 't Hoff. E no que vai mudar a nossa resolução do exercício aqui? Vai mudar porque agora a pressão osmótica vai ser igual a concentração molar vezes a constante, vezes a temperatura, vezes esse fator, MRTI. Tudo bem? Então, esse fator é esse fator que a gente analisa através da ionização desse composto. Vamos resolver então. Então, a pressão osmótica vai ser igual à concentração molar. Meu exercício fala que a concentração molar é 0,4 mol por litro, é a concentração de cloreto de sódio na água do mar, e ele fala também que é para desconsiderar que existem outras substâncias dissolvidas. Nós sabemos que a água do mar não tem apenas NaCl, não tem apenas cloreto de sódio. Tem também várias outras substâncias químicas, mas o exercício fala para desconsiderar. Então, a concentração 0,4. A constante, o exercício também fornece, né? Ele dá esse valor para a gente, mas a gente já sabe que é 0,082. A temperatura, né? Lembrando que a temperatura que está em graus Celsius precisa ser transformada em Kelvin, ou seja, fica 27 mais 273, que nós vamos ter uma temperatura de 300 Kelvin. Isso tudo multiplicado pelo fator de Van 't Hoff, que é o fator 2. Vou multiplicar por 2. Se você não multiplicar essa reação por 2, você vai encontrar uma alternativa, tudo bem? Que é a alternativa B, 9,84. E se você multiplicar, você vai ter uma alternativa também. Então, toma muito cuidado com esse fator de Van 't Hoff. Na resolução dos exercícios, você vai ter as duas alternativas para preencher. Uma utilizando o fator e a outra não utilizando o fator. O correto é considerar esse fator de Van 't Hoff. Então, a pressão osmótica vai ser igual a, multiplicando todos esses valores, nós vamos chegar em 19,7 atm. Então, olha a pressão necessária para, no caso desse exercício, dessalinizar a água do mar. Então, toma muito cuidado com esse fator de Van 't Hoff na hora de se estabelecer essa pressão osmótica dos compostos. Eu vou deixar aqui embaixo alguns exercícios sobre pressão osmótica, de aplicação dessa fórmula, onde você vai ter que considerar esse fator
de Van 't Hoff para chegar na pressão osmótica, tanto na forma direta quanto na forma reversa, na pressão osmótica reversa, na análise dessa propriedade coligativa tão importante aí no nosso dia a dia e para a química de uma forma geral.